Bom dia a todos. Vamos para mais um áudio-vídeo, né, do seu canal Encontro com Conhecimento. E hoje o tema vai ser bastante variado. Eu vou falar sobre o arrependimento. No último áudio-vídeo eu falei um pouco sobre Escorpião, a personificação do mal. Deixei de maneira indireta que isso tinha uma ligação com o ato sexual, com a morte e com a transmutação. Nesse áudio-vídeo eu vou tentar esclarecer mais profundamente a ligação do homem, né, com o seu livre-arbítrio, como ele sai desse livre-arbítrio, né, a ligação espiritual da nossa evolução, tudo através de versículos. E o que fazer na prática quando a gente se desvia do caminho espiritual. Bom, vamos lá? Está escrito em Mateus, versículo 4:16, que é muito interessante. Está escrito: o povo estava sentado em trevas e viu uma grande luz. E que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Esse trecho, na realidade, o mais importante, na minha opinião, é que ele é um trecho para qualquer pessoa, né? Ele não diz quem estava. Ele diz que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, a gente sempre na nossa vida, quando a gente faz uma coisa errada, ou quando a gente passa por uma situação de doença, ou de depressão, ou de uma perda de uma empresa, ou quando o seu comércio fecha, ou no fim de um relacionamento que você estava muito ligado a outra pessoa, né? Às vezes a gente entra em desespero. A gente entra num sofrimento muito grande e desespero. Eu vou dizer que todas as características de dor, sofrimento, depressão, você fica assim, querendo a morte, querendo suicídio, tem tudo a ver com o signo de Escorpião. A essência disso tem a ver com o signo de Escorpião. Então, quando a gente vê o zodíaco e entra no processo de dor e sofrimento, tem a ligação com o signo de Escorpião. E também com a casa 8 da astrologia, onde os assuntos são análogos, né? Então eu peço sempre para vocês, dá um tempinho, pega um bom astrólogo, ou esotérico, ou comum, e dá uma olhadinha na característica de cada signo. É fundamental para o autoconhecimento. Você conhecer a roda zodiacal é fundamental, é a tua vida, é o que você vive. Então, quando você tem aquela dor e aquele sofrimento, você vai trazendo, sem você perceber, impurezas para você. Porque naquele momento que você está com dor, sofrimento, você acaba nutrindo raiva, ódio, você fica pensando por que aquilo aconteceu, você gera insatisfação, você gera perturbação, você não está bem, você está mal. Não existe só o mal, como existe estar maus. Então, vendo esse trecho aqui, né? Quando uma pessoa então ela está em trevas, ela está precisando de luz. Por isso está escrito: a luz raiou, né? Por quê? Porque na realidade não existe cura para o ser humano na sua parte da alma e espiritual que a gente não diga luz. O ser precisa de luz porque ele é um ser espiritual. Nós somos espíritos. E como espírito que entra num corpo, que encarna no corpo, esse é o mistério do sexo. O mistério do sexo é um espírito que entra no corpo, né? Então, esse espírito que entra no corpo, quanto mais ele for elevado, quanto mais ele for puro, mais as coisas para ele vão ser transparentes. Ele vai ser um espírito translúcido. Ele vai ser um espírito transparente. Ele vai parecer
uma bola de cristal, os mais elevados, um diamante e assim por diante. Quanto mais é elevado os planos espirituais, vindo da terra para o céu, quanto mais elevado é o céu, mais luz esse espírito tem, mais transparente. Aí a gente vê aquelas fotos, né, dos anjos vestidos com roupa branca. Essa roupa branca seria como umas roupas de linho, aquelas roupas que brilham e assim por diante. E quando a gente encarna nesse corpo humano, nesse corpo do homem e assim por diante, a gente não vê mais esse brilho. A gente não vê mais resplandecer. A gente vê a sombra. E essa sombra é a sombra da morte que nos acompanha. Quer dizer, nós precisamos voltar a brilhar, ter uma luz maior e assim por diante. Quando a gente percebe que a gente já está num corpo físico, né? Que a gente já está, na realidade, um depositório das nossas impurezas espirituais, nós somos um espírito encarnado no corpo, aí começa o nosso arrependimento. Nosso arrependimento, em primeiro lugar, é porque a gente impurificou a nossa alma, a gente impurificou o nosso espírito. Então, a gente impurificou a nossa visão. Então, no outro áudio, quando eu falei sobre a serpente que ela envenenou, né? O que quer dizer isso? Ela foi manchando a nossa alma. Ela foi impurificando a nossa alma. E da mesma forma que eu como um alimento, e aquele alimento está podre, ele está tóxico, o que faz o nosso organismo? Quando é muito prejudicial, ele tem que excretar, ele tem que colocar para fora. Então a gente bebe álcool e etc, bebe bastante, você vomita, você tem que colocar para fora. Aquilo está fazendo muito mal. A mesma coisa acontece com as nossas impurezas espirituais. A luz tem que expulsar as trevas, né? Qualquer mancha que a gente causou na nossa alma, a gente tem que limpar. Aquela coisa de um tecido branco colocado uma tinta preta, vai ter que limpar. Às vezes isso numa vida não é possível. Então começa várias vidas, mas para limpar as suas manchas espirituais. Por quê? Porque quando a gente fala lá do céu, o que acontece com os astros? Os astros brilham. Uma estrela tem luz própria, ela brilha. Qual a diferença da Terra para o céu? É porque sem a luz do céu, a Terra é opaca, né? Ela não tem brilho, ela não tem luminosidade. Então, essa parte espiritual é que dá vitalidade para o corpo físico. Então, nesse trecho aqui que a gente está dizendo que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, é engraçado esse termo assentado. Assentado é que você está parado. Você nem está sabendo, às vezes, que você está nas trevas. Você nem está sabendo que você está agindo de maneira contrária a leis espirituais, a leis divinas, né? Você nem está sabendo. Mas a morte está te acompanhando. Quer dizer, o que a gente chama de mal, em primeiro lugar, vai ser a morte, o não movimento para uma esfera superior, o cessar do movimento. A gente sabe que o nosso corpo físico é morto. Por que o nosso corpo físico é morto? Porque ele é como um objeto, ele não faz nada sem a alma. Quando a gente vê alguém enterrado e etc, você vê o corpo da pessoa, parece de porcelana, não tem mais vida ali. Ele não fala, né? Ele não movimenta as mãos, né? Então, tudo que o corpo físico representa é a nossa parte animal, né? É a nossa parte animal. Então, o que quer dizer isso? Não pensa nas consequências
de ter manchado a alma. Não pensa nas consequências de ter se impurificado. Não corre atrás disso. Vive apenas dos instintos. O que seriam os instintos animais? Né? Ele faz sexo, dorme, né? E come. E se defende. Então o ser humano não. O ser humano, quando a gente fala que ele chegou nas trevas, que ele caiu no abismo, é que ele esqueceu. Ele esqueceu que é um ser espiritual com outra evolução diferente dos animais. Então, quanto mais um espírito é impuro, mais pesado ele vai se tornando e vai caindo para os outros reinos. Reino animal, reino vegetal, reino mineral, que não é um assunto que eu vou falar hoje. Mas tem os espíritos impuros, né, na realidade, eles são densos. Demora para evoluir. Então vamos dar um exemplo prático. Eu estou numa empresa, né? E eu aceitei que eu vou servir. Eu tenho um trabalho para fazer. Eu já falei sobre esse áudio do trabalho e serviço. Então, o meu patrão, ele quer que eu avance. Ele quer que eu progrida na firma. Que eu saia lá de faxineiro e passe a outro cargo. E vai assim subindo. Da limpeza, eu vou para outro cargo e vai subindo. Então ele passa, sei lá, de faxineiro para vendedor, de vendedor para gerente de vendas, de gerente de vendas para uma área mais específica, sei lá, coordenador de planejamento da empresa e assim por diante. Então, se espera de mim que eu me eleve, que eu suba o meu grau espiritual, vindo da terra para o céu. Claro, tudo isso acontecendo na minha alma, que está ligada diretamente tanto à minha cabeça quanto ao meu coração. Então, a cabeça é a parte mais alta, me espera que eu seja alto, mas para isso me deram livre-arbítrio no meu coração, de eu tomar minhas próprias decisões, né? De eu agir por conta própria. Então, a partir do momento que eu não sei mais que o meu patrão quer que eu me eleve, eu esqueci o meu compromisso com o céu. Eu esqueci que eu não tinha que ficar dando voltas e voltas e voltas e não saindo do lugar. Então, se o faxineiro vai lá e o patrão pede para ele limpar uma coisa e ele não limpa e ainda ele suja, né? Você é contratado para se limpar e ainda, além de você, em vez de você se limpar, ainda você vai lá, em vez de usar o pano molhado para limpar o chão que tá sujo, você vai lá e suja mais e mais e mais, vai demorar mais tempo para você subir para outro cargo, para uma outra incumbência, e onde a luz é maior, onde os benefícios são maiores e etc. Mas também onde o trabalho é maior. Onde o trabalho é maior, onde a responsabilidade é maior. Então, o contrato de trabalho, de serviço, né? O patrão vai falar, olha, eu quero que você se eleve. Ele não quer fazer um mal para você. Mas para isso, você vai ter que limpar a sujeira que você fez. E eu vou te dar todo o apoio. Mas se uma alma, ela não aceita, que ela tem que limpar o que ela sujou, aí ela cai no abismo que a gente fala, né? Aí ela não, além de não conseguir evoluir, perde o cargo. É isso que pode acontecer com o ser humano. Ele tem livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio dele, Deus foi claro, você faz o bem e elimina suas impurezas espirituais. E aí eu te elevo a condição até acima dos anjos, mas isso eu não vou falar hoje também, né? Agora, se ele vai se sujando, ele vai caindo o nível espiritual. E ele vai começar a se comportar como um animal sem perceber. E aí ele começa a receber a advertência da natureza. Porque ele está contra a essência dele. Está contra o propósito que ele foi feito. Então, está escrito no próximo versículo de Mateus, versículo 4:17.
começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha, arrependei-vos, quer dizer, você fez errado, primeiro assuma que você fez errado. Confesse o que você fez errado, né? Já estavam te observando que você estava fazendo errado e agora veio a notificação para você. Você precisa se corrigir, senão aquilo que a gente propôs para você, a gente vai tirar. A advertência é exatamente isso. Eu vou tirar de você e vou dar para alguém que faça bem feito, né? Isso é o reino do céu. Isso é elevação na vida, né? Isso é do plano da razão. Isso não é emocional, é razão. Foi feito um acordo, aquele acordo não está sendo cumprido e não adianta você colocar as emoções. Você tem que pensar e para você pensar você vai precisar refletir. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que nunca ninguém me disse nada de diferente do que eu estou querendo fazer? Aí você vai perceber que você tem um ego. Aí você vai perceber, ixi, eu tenho um ego. Tem uma força contrária ao que é fazer certo. Tem uma força contrária do que é fazer o bem. Da onde surge esse ego também? Onde você fortalece esse ego? Das suas impurezas. Você foi se impurificando, então você fala, ih, vai dar muito trabalho voltar lá para trás, corrigir o que eu fiz e etc. Né? Mas isso é um assunto para outro áudio, mas aqui eu já comecei a falar um pouquinho da continuação daquele áudio e vídeo, né? Sobre escorpião, sobre a serpente, sobre ser arrastado. E aqui eu queria falar um pouquinho mais, antes de encerrar esse vídeo, para completar o outro, sobre o símbolo da serpente. A gente sabe que a serpente anda ondulada. A serpente, o desenho dela parece um S. Não é à toa que a primeira palavra, a primeira letra de serpente é um S. É um S. S lembra esse. Eu não vou falar disso esse hoje, eu só vou dizer que tudo que você fizer, você pode ser acusado. Porque você pode dizer assim, foi esse que fez, foi esse que está fazendo errado, e etc. É esse que está andando torto. Por quê? Ao contrário de andar numa linha reta, a serpente anda ondulada, que também lembra a forma do número 2. 2. Então, se o 1 é o símbolo do mestre e o 2 é o símbolo do discípulo, né? O mestre tem que avisar para o discípulo, e na palavra discípulo tem a palavra 2, se você pegar as letras da palavra discípulo, você vai achar o número 2 ali e avisar, olha, cuidado com as tentações, cuidado que você pode cair nas tentações. Então o mestre, como número 1, pode representar a vara lembra o número 1, vinda da terra para o céu, né? O símbolo do vertical. O número 2 são as ondas e nós da vida. São as dificuldades, são os desafios que representa a serpente, e que isso lá no infinito, no número 8, que também pode ter um desenho de 2, se você mexer, o 8 tem S's, o 8 tem 2, e o 5 também parece um 2, os números são muito interessantes, porque eles são simbólicos, né? Começa o nosso drama a partir do infinito, a partir de reconhecer que a vida não tem fim, né? A partir de reconhecer que a gente não erra contra a vida física, a gente erra contra a nossa alma, a gente erra contra o nosso espírito, a gente erra pela eternidade, por leis que não são mutáveis e que eu tenho que corrigir ao longo de uma existência, né? Então a serpente, que é o número 2, envolve sexualidade, quando eu firo alguém, quando eu impurifico a alma de alguém através de um desejo impuro, por exemplo, quando eu mato alguém, que também tem a ver com o signo de escorpião, eu não estou me ferindo, eu não estou me prejudicando só nessa vida física, eu estou prejudicando na minha alma e na minha parte espiritual.
Então cabe para mim o arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ser uma nova criatura que aceite o ensinamento dos mestres para me voltar e me ligar com Deus. Bom, esse áudio já está no tamanho mais ou menos que eu estou querendo dos áudios. Tem uns que ultrapassam, porque realmente o tema é muito extenso, mas a gente vai voltar nesse assunto e vai colocando mais substância e mais substância no autoconhecimento. Muito obrigado.